Então, dando continuidade aqui na revisão, a rotação simples, a gente tem dois casos para cada, dois casos esquerdo, dois casos direito. Essas operações aqui de rebalanceamento, na essência, elas são iguais para inserir ou remover. Entretanto, na operação de remover em especial, a gente vai ter esses dois casos, mais 2, 1 ou mais 2, 0. Certo? Momento. Estão vendo agora? Pronto, esse segundo caso aqui só acontece no remover mesmo. Isso aqui não pode acontecer no adicionar. Certo? O mais 2, 0. Isso aqui não acontece no adicionar. A gente ainda não viu detalhes do remover. Por isso que isso não surgiu na aula passada. Mas como a gente vai estar implementando uma função que vai ser reaproveitada, tanto para adicionar quanto para o remover, a gente já pode incluir nos cálculos. E quando for a questão de implementar ou remover, a gente já nem se preocupa mais com isso. Isso aqui já vai estar pronto. Então, seria fazer aquele mesmo sisteminha de equações lineares, considerando também esse caso, como caso separado. Aí a gente faz todo aquele cálculo de novo. Pega a partir do fator de balanço de U, depois o fator de balanço de P, aplica aquelas equaçõezinhas de altura. Certo? Eu não vou fazer isso agora porque eu vou fazer um exemplo da rotação dupla, que foi um exemplo que não ficou colocado na aula passada. Certo? Tanto faz se a gente vai trabalhar a rotação dupla esquerda ou dupla direita. Certo? E nesse caso a gente tem 3 variações, porque a gente tem o fator de balanço de P e de U que é fixo, e a gente também vai ter o fator de balanço de V que entra nos cálculos. Aí nesse caso a gente tem 3 possibilidades, menos 1, 0 e mais 1. Certo? Então tem 3 cálculos para fazer para a direita e 3 cálculos para fazer para a esquerda. Ok? Então, quando a gente está fazendo o cálculo da rotação dupla, a gente também não precisa considerar essa etapa intermediária. A gente observa apenas a configuração inicial para descobrir a relação entre as alturas das subárvores T1, T2, T3 e T4, e observa também a configuração final para recalcular os fatores de balanço de P, U, V, baseado no conhecimento da relação entre as alturas de T1, T2, T3 e T4. Certo? Então, pegar esse exemplo para a gente fazer. Aí, no caso, fica mais 5 aí para vocês trabalharem. 3 de um lado, 3 do outro. Vou fazer um exemplo, vocês trabalham o resto. Quem já tentou, já teve alguma dificuldade, tem alguma preferência que nesse exemplo eu faço com menos 1, 0 ou mais 1? Ou tanto faz? Ninguém quer escolher, então eu escolho. Se alguém estiver escolhendo aí no chat, eu não estou vendo não, é só para deixar avisado. Então vou escolher aqui o mais 1. Então a gente vai colocar os fatores de balanço conhecidos, menos 2, mais 1, mais 1. E a partir disso aqui a gente vai descobrir a relação entre as alturas de T1, T2, T3 e T4.
Certo? Então, sempre eu acho mais fácil começar de baixo para cima. A gente começa aqui pelo fator de balanço de V. Escrever aqui no editor de texto, fica mais bonitinho. Então a gente tem fator de balanço de V, que é igual ao valor conhecido, é o mais 1, é igual a altura da subárvore à direita de V, é dar uma olhadinha quem está à direita de V. Direita de V é T3. Altura de T3, acho que eu estava escrevendo a altura com alto, né? Altura de T3 menos a altura de T2. Certo? Primeira equação que a gente tem. Então daqui a gente pode pegar a relação entre as alturas, só fazendo uma brincadeirinha aí com a equação, que a altura de T3, só reorganizando, né? É igual a altura de T2 mais 1. Passou para lá, ficou positivo. A gente deixa isso aqui como equação 1 guardada. Aí a gente vai lá subindo. Fator de balanço de U. Fator de balanço de U também é conhecido. Também é mais 1. E ele vai ser igual à altura do V. Altura de V menos a altura de T1. Certo? Aí a gente não está interessado em altura de P ou V. A gente está interessado em equações que comparem a altura de T3 com T2, com T1, com T4. Então a gente precisa resolver essa altura de V. Aqui. Porque após a rotação, essa altura de V muda, a altura de U muda, a altura de P muda. O que não muda é T1, T2, T3 e T4. Certo? T1, T2, T3 e T4 internamente não foram modificados. Então a gente precisa resolver essa altura de V. Ainda estamos observando a configuração inicial. Certo? Então, pelo cálculo da altura, a altura de uma árvore T qualquer é igual a 1 mais o máximo entre a altura da subárvore à esquerda de T e a subárvore à direita de T. Essa é a forma geral. Então, aplicando para o nó V, a gente vai ter que a altura de V vai ser igual a 1 mais o máximo entre esquerda e direita de V. Esquerda e direita de V temos T2 e T3. Máximo entre a altura de T2 e a altura de T3. Certo? Pela equação 1, a gente pode observar qual é a maior altura, se é T3 ou T2. Pela equação 1, a gente observa que a altura maior é a altura de T3. Certo? Então, a gente vai ter aqui que a altura de V vai ser igual a 1 mais a altura de T3. Certo?
Então a gente pega esse resultadozinho aqui e vai aplicar nessa equação 2 ali. Onde a gente vai ter que a altura de T3 mais 1. Isso aqui eu vou colocar entre parênteses só para destacar que isso aqui veio da altura de V menos a altura de T1. Certo? Isso tudo aqui é o que? É 1. O valor 1. Só vou reorganizar aqui. Tem aqui mais 1. É igual a isso. Certo? Dá uma limpadinha aqui na tela. E resolvendo essa equação, a gente vai chegar ao quê? Que a altura de T3, aqui os parênteses podem eliminar, não é? Um pode cortar, passou para lá. A altura de T3 é igual à altura de T1. Certo? Se eu não fiz nada errado, é isso aqui mesmo. Né? A altura de T1 passa, fica positivo, 1 passa, fica negativo, corta. Sobrou somente esses dois, chamado de equação 2. Foi a parte auxiliar para chegar na equação 2. Alguma dúvida, pessoal? Agora a gente vai para fator de balanço de P. Onde a gente vai ter a altura da direita menos esquerda. Isso aqui é menos 2, valor conhecido. É igual à altura de T4 menos a altura de V. Não, U. Enganei. Certo? A gente também não está interessado na altura de U. A gente precisa resolver. Resolver aplicando a fórmula geral do cálculo de altura. Então, vou colocar um parênteses aqui. A altura de U vai ser igual à altura 1 mais o máximo entre a esquerda e a direita de U. Esquerda e direita de U a gente tem T1 e V. A altura de T1 e a altura de V. Certo? Aqui a gente observa quem é o máximo entre V e T1. A gente pode trabalhar com aquelas equações que a gente já tem aqui, mas a gente pode descobrir o máximo também pela observação do sinal do fator de balanço. Se o fator de balanço é positivo, a subárvore da direita é maior do que a subárvore da esquerda. Então isso aqui se torna 1 mais a altura de V. É que tem um bicho aqui. Foi atacado por um bicho voador. Certo? Então,
Aqui a gente tem, né, 1 mais a altura de V, o máximo entre as duas, e a altura de V a gente já tem aqui. Vai ser igual a 1 mais a altura de T3. Certo? Então aqui, a altura de U é igual a 2 mais a altura de T3. Então, novamente, a gente vai pegar isso aqui e vai substituir aqui. Certo? Então, a gente tem na equação menos 2 é igual à altura de T4 menos aquele resultado que a gente pegou dali de baixo. E aí a gente continua a brincadeira. Menos 2 igual à altura de T4, retirando os parênteses e joguinho de sinal. Menos 2 menos a altura de T3. Certo? Menos 2 a gente corta com menos 2. E a gente chega no resultado. A altura de T4 igual à altura de T3. Certo? A gente tem aqui a equação 3. As 3 equações que a gente precisa. Equações que comparam a altura de T1, T2, T3 e T4. Certo? Então a gente já tem todas elas aqui. Comparando 3 e 2, comparando 1 e 3. Então, se for necessário, a gente já tem como comparar 2 e 3 também. 1 e 3, 2 e 3. Certo? 4 e 3 a gente consegue comparar com todas as outras. A gente já consegue fazer relação entre todas as alturas. Certo? Então essa é a primeira etapa, a gente observa apenas a configuração inicial da árvore para descobrir a relação entre as alturas. Para isso foi utilizado somente a fórmula ou a equação de cálculo de fator de balanço. A equação genérica de cálculo de fator de balanço, a gente tem fator de balanço de um nó n qualquer é igual a altura do nó à direita menos a altura da subárvore do nó à esquerda. Certo? Fórmula genérica. A fórmula genérica do cálculo de altura, 1 mais o máximo entre a esquerda e a direita. Certo? Dúvidas? Nada? Então tá, vamos lá, né? Então, seguindo em frente, após descobrir a relação entre as alturas, cadê o editorzinho? Editorzinho. Após descobrir essas 3 equações, a gente não precisa desses cálculos intermediários. Vou apagar aqui para não ficar muita coisa. A gente vai observar a configuração final. Então, na configuração final, temos que os nós P, U e V sofreram alteração em relação aos seus filhos direito e esquerdo. Não necessariamente todos eles. Mas se você modifica apenas um filho direito ou esquerdo, a gente já está potencialmente modificando o fator de balanço daquele nó. Então a gente precisa recalcular o fator de balanço, certo? Não vai ser mais esses valores. É por isso que eu coloco lá que a gente tem os valores P, U, V modificado. Então, para diferenciar, coloca essa representação aí. Certo? Então, continuando, agora a gente precisa calcular o fator de balanço atualizado P',
U', V'. Então, continuo achando mais fácil calcular de baixo para cima. Vou pegar o P logo. Então, P vai ser a relação entre T4 e T3. Fator de balanço de P' vai ser igual à altura de T4 menos a altura de T3. Certo? Aqui, da equação 1, 3, a gente tem que a altura de T4 é igual à altura de T3. Então a gente pode fazer a substituição aqui. A altura de T4 menos a altura de T4 igual a 0. Certo? A gente segue fator de balanço de P', o outro vai ser U', trazendo de baixo para cima. Altura de T2 menos a altura de T1. T2 menos a altura de T1. Então, a gente não tem nenhuma equação que substitua diretamente, que relaciona diretamente T1 com T2. Mas a gente tem essa que relaciona T3 com T2 e a gente tem essa que relaciona T3 com T1. Então, se T3 tem a mesma altura de T1, a gente pode pegar, modificar essa aqui e substituir a altura de T1 aqui, né? Então, a altura de T1 é igual à altura de T2 mais 1. Beleza? Isso aqui a gente vai substituir aqui. Então teremos que o fator de balanço de U' vai ser igual à altura de T2, pegando os valores que estão lá, aquela equação, substituindo pelo lado direito, pá, igual à altura de T2 menos a altura de T2, retirando os parênteses, menos 1, certo? Mata, e aqui a gente só resta menos 1. Beleza? Agora a gente vai para o último e mais trabalhoso, fator de balanço de U, após a modificação. Isso aqui vai ser a altura da direita, P', menos a altura da esquerda, que é o V. Isso. Muito bem. Obrigado. O U já tinha ido, né? Já tinha ido aqui. Então, continuando, a gente precisa resolver essas duas, né? A gente não tem nada que compare essas alturas. Então, a gente vai resolver a altura de P. A altura de P é igual a 1, ou melhor dizendo, a altura de P', né? Tudo após a modificação. 1 mais o máximo entre a altura da direita e esquerda, esquerda-direita. É T3 e T4. T3 e a altura de T4. Certo? Então, T3 e T4 têm a mesma altura. Você pode pegar qualquer uma das duas. Altura de T3. Se for necessário, depois a gente substitui. E a altura de U', né? É igual a altura de T2 menos a altura de T1. Ou melhor dizendo, 1 mais o máximo entre a altura de T2 e a altura
de T1, certo? Então, novamente, a gente pode procurar alguma equação que relacione T1 e T2, aqui a gente já tem a resposta, quem é o maior, quem é o máximo, mas a gente pode também observar pelo fator de balanço, por isso que eu digo, é mais fácil calcular de baixo para cima. A gente já sabe que o fator de balanço de U' é negativo. Então a gente já sabe que a subárvore à esquerda é maior. A gente já tem essa informação. Aqui a gente também tem, né? Quem é o maior é T1. Certo? Então aqui a gente vai ter 1 mais a altura de T1. Certo? A gente pega isso e substitui aqui. Então teremos, substituindo a altura de P com esse valor e substituindo a altura de U com este valor. Entre parênteses para enfatizar. Certo? E aqui a gente continua. Isso aqui vai ser igual a 1, retirando os parênteses, mais a altura de T3, menos 1, menos a altura de T1. Certo? Se 1 a gente mata, e aí relacionando T3 com T1, a gente tem a equação 2. Eles são iguais. Então aqui ó, matou 1 com menos 1 e mata a altura de T3 com menos a altura de T1, resultando fator de balanço de V igual a 0. Certo? A gente faz tudo isso aqui para quê? Para descobrir isso. Porque isso vai lá para o código. No qual a gente vai estar calculando e atualizando fatores de balanço sem recorrer à função altura. Tudo isso é porque calcular a altura é uma função ineficiente. A gente precisa percorrer a árvore toda e alguns nós da árvore a gente percorre várias vezes. Certo? Então, em vez de estar dando trabalho para o computador, a gente tem esse trabalho, faz esse trabalho manual e coloca isso diretamente no código. Certo? Agora lembrando que isso aqui é o caso menos 2 mais 1 mais 1. Menos 2 mais 1 mais 1. É o que é o PUV, certo? Os outros casos serão menos 2 mais 1 e 0, que vai modificar esse valor aqui. E o outro vai ser menos 2 mais 1 e menos 1. Certo? Então, como essa parte aqui se repete, na hora que a gente for codificar, a gente só vai fazer se o fator de balanço de V, ou a gente joga um switch V, fator de balanço. Aí a gente joga um case mais 1, né? Isso foi o que a gente calculou aqui, não precisa colocar o mais. Aí conclui com as atualizações. V fator de balanço vai ser igual a gente faz a atualização 0. V fator de balanço, V não, U fator de balanço vai ser igual a menos 1. E P fator de balanço vai ser igual a 0. Aí a gente vai ter os 3 cases, certo? Que são valores que vocês vão calcular. Ok? Se calcular errado, vai dar uma bronca danada. Se o fator de balanço de qualquer nó estiver errado,
nas sucessivas adições e remoções, vai acontecer a maior confusão. Rotacionar onde não deveria, deixar de rotacionar onde deveria, certo? Isso pode ocasionar até problema de ponteiro, porque um determinado trecho de código vai ter certeza que existe uma subárvore à direita ou à esquerda, quando ela não existe. Certo? Então, esses cálculos é um fator crucial para o desenvolvimento da árvore AVL. Beleza? Então, a internet está ruim. Eu não escutei, não consegui entender bem não. Bom, está picotando o áudio. O que eu consegui entender foi por que o fator de balanço de U' vai ser -1, já que ele tem filho à direita e filho à esquerda. A pergunta foi essa? A única coisa que eu consegui entender foi isso. Certo. Certo, ok. Essa representação desses triângulos T1, T2, T3 e T4 são representações de subárvores. Representações de subárvores que podem ser subárvores vazias ou podem ser subárvores com uma complexidade qualquer. Certo? Então a gente pode ter uma situação que esse T2 é diferente de null e o T1 é null. A gente pode ter uma situação que T2 é uma subárvore de altura 3 e T1 é uma subárvore de altura 2. Então, T1, T2, T3 e T4, que estão representando com triângulo, representam subárvore de complexidade qualquer. Então, a única coisa que a gente precisa saber para calcular o fator de balanço de PUV não é a altura de T3, a altura de T4. Para calcular o de P, por exemplo, a gente não precisa saber a altura de T3 e a altura de T4. A gente só precisa saber o quão maior ou o quão menor é a altura de T3 em relação à altura de T4. A gente só precisa comparar esses dois valores de altura. A gente não precisa saber os valores. Certo? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, uma equação que diz a altura de T1 é igual à altura de T2 mais 1. Eu poderia ter o quê? 4 é igual a 3 mais 1. Eu poderia ter a altura 1 é igual a uma subárvore vazia mais 1. Certo? Eu só preciso saber como elas se comparam. Então, qual é a comparação que eu tenho aqui? Eu sei que a altura de T1 é uma unidade maior do que a altura de T2. Isso já é suficiente. A altura de T1 é uma unidade maior do que a altura de T2. Isso já é suficiente para eu saber que o fator de balanço aqui vai ser negativo. A subárvore da esquerda é uma unidade maior do que a subárvore à direita. Não interessa se é 3, 2, se é 1, 0, se é 5, 4. Tá claro isso? Então, sempre lembrar isso. Essa representação T1, T2, T3, T4, que está dentro de triângulos, são representações de subárvores, não são representações de elementos. Está sendo representado como subárvores porque internamente T1 não sofre alteração
nessa operação de rotação. T2, T3 e T4 é a mesma coisa. Internamente, cada elemento de T1, T2, T3 e T4 permanece na mesma situação, em relação a ponteiro de fio esquerdo, fio direito, em relação ao fator de balanço de cada um de seus nós. Essas subárvores não mudam. Beleza? Então, mais alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente passar para o código? Não? Então vamos em frente, né? O código da AVL é um pouquinho maior, então eu já trouxe o rascunho pronto para a gente não perder tanto tempo fazendo ao vivo. Se tiver alguma modificação em relação ao que a gente fez aqui nas aulas passadas, modificação é o mínima. Como, por exemplo, essa separação aqui, né? A gente pode ter uma árvore de qualquer tipo de dado, incluindo uma árvore de um struct complexo, não é somente inteiros. Então a gente pode separar essa definição aqui e utilizá-la aqui, para a gente poder ter uma estrutura mais genérica. Mas se quiser colocar o tipo inteiro aqui, não tem problema não. Vai funcionar do mesmo jeito, como a gente estava fazendo na BST. Certo? Eu recomendo que para fazer a árvore AVL, vocês comecem a partir da BST. Aproveite tudo que tem lá na BST, desde que esteja funcionando, claro. Certo? E aí a gente acrescenta o fator de balanço na estrutura do nó. Ok? Eu estou aqui no meio do mato, o bicho aqui está com a gota. Certo? A única modificação aqui na estrutura é a inclusão do fator de balanço. Certo? O método adicionar, que é o primeiro que a gente estuda, ele recebe um valor, recebe uma árvore, retorna uma árvore. Isso aqui era a BST. Deixa eu abrir aqui a BST, para a gente comparar. Seria, recebe uma árvore, recebe um valor e retorna a árvore atualizada. E aqui foi necessário incluir um novo valor, que esse valor foi passado como ponteiro. Por quê? Eu não sei se vocês lembram da aula passada, eu falei que a gente consegue atualizar o fator de balanço de um nó tendo as seguintes informações. A gente inseriu na esquerda ou na direita, qual é o fator de balanço atual, e a gente ter o conhecimento se a subárvore à esquerda ou à direita, onde houve a inserção, ela cresceu ou não. Certo? Então, a rigor, essa informação, a árvore cresceu ou não, seria um return do inserir. Que a gente chega lá no caso base do inserir, caso base diz, opa, essa árvore aqui era nula e passou a ser 1, essa subárvore aqui cresceu. Certo? A rigor seria um return. Acontece que na linguagem C, as funções só podem retornar um valor. Certo? Então, esse segundo parâmetro aqui, está sendo passado como ponteiro, é um artifício utilizado para permitir que a função, eu vou falar o retorne, mas não é bem um retorno, né? Não é um retorno. Mas é permitir que a função retorne outros valores. Eu estou simulando um return da função através disso aqui. Então, é uma informação que eu não vou me preocupar na descida da árvore, na descida da recursão. Eu vou me preocupar
na hora que eu estiver desfazendo a recursão, lembrando sempre que a recursão a gente pensa em duas etapas. A gente tem o encadeamento das chamadas recursivas, que funciona como uma escadinha. A principal, a função main, chama a própria função, que chama a própria função, que chama a própria função, até chegar no caso base. Quando chega no caso base, a gente vai desfazendo como se fosse uma pilha. A última chamada retorna valores para a penúltima chamada, a penúltima chamada retorna valores para a antepenúltima, e assim sucessivamente. Cada chamada de função recursiva, quando está finalizando, retorna o valor para a chamada imediatamente anterior a ela. Certo? A gente vai como se estivesse subindo a escadinha. Essa é a analogia que eu posso imaginar. A gente vai descendo chamadas recursivas, depois a gente vai retornando. Certo? Então, esse valor vai ser utilizado aqui, nessa saída. E por isso a gente precisa passar como ponteiro. Porque na apostila de ponteiro, na aula de ponteiro, quando uma função precisa modificar um valor de uma variável passado para ela, a função precisa trabalhar com ponteiro. Certo? Então, é isso aí que está acontecendo. Certo? Então, seguindo, se não tiverem perguntas, se tiverem perguntas é bom fazer logo. Se não tiver, a gente vai começar a inspecionar, estudar o código da função inserir, propriamente dita. Certo? Então, esse código está bem comentado, né? O código adicionar, adiciona um novo elemento à árvore, realiza as operações de balanceamento, se for necessário. E também vai recalcular os fatores de balanço. Isso já faz parte do adicionar. Então, os parâmetros é o elemento a ser inserido, a raiz da subárvore, e cresceu a variável de controle que ajuda a recalcular o fator de balanço. Quando a gente está desfazendo as chamadas recursivas. A função de retorno, a função retorna a raiz da subárvore resultante da operação de adicionar. Ok? Então, novamente, é uma função recursiva, é fácil de implementar com a recursão, porque a gente já vai ter o caminho que foi desde a raiz até a folha, esse caminho que foi percorrido para adicionar o elemento. Certo? Esse caminho vai ter que ser desfeito da folha até a raiz. A própria natureza da chamada recursiva já vai garantir que esse recálculo seja feito na ordem correta, de baixo para cima. E como eu mostrei para vocês, a gente não vai acrescentar um ponteiro para o pai. A gente continua somente ponteiro para a esquerda, para a direita. O valor, a única coisa acrescentada foi o fator de balanço. No desenho que eu estava mostrando para vocês, a gente desce, 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 chega lá no final, a gente vai subindo. Certo? Então, como a gente não tem ponteiro para o pai, a gente vai usar a chamada recursiva. Quem está abrindo o microfone, fica à vontade. É só para fazer uma árvore genérica. Eu tenho todo o meu código feito para uma árvore inteiro. Eu quero trabalhar com float, só faço mudar isso aqui. Porque em todo lugar a gente vai colocar uma programação de acordo com esse type def aqui. Certo? É só para ficar uma programação mais genérica. Seria isso aqui. Não amarrar com o inteiro. Aí se eu quero fazer uma árvore de livros para uma biblioteca, eu quero criar um cadastro de livro, quero organizar uma árvore para ficar sempre com uma busca binária. Eu vou definir um struct aqui, do meu tipo livro, e depois
utilizo aqui o typedef struct livro para o meu tipo de dado. Só para ficar uma programação genérica. Eita, eu mudei aqui, é capaz de não compilar, porque tem que mudar no ponto C também. Nem sei onde foi que eu mudei mais. Não tem problema não. Aqui, né? Tipo dado. Árvore aqui é tipo dado. Abrir, pronto. Certo. Então, a gente está descendo na chamada recursiva, descendo como? Exatamente igual à árvore BST. Descida recursiva. Se o valor é maior do que a raiz relativa, do que o valor armazenado na raiz relativa, a gente vai adicionar na direita. Se não, a gente vai adicionar na esquerda. Isso aqui são as chamadas recursivas. Isso aqui a gente chega já. Certo? Aí a gente está fazendo as chamadas, as descidas recursivas, até chegar no caso base. Quando chega no caso base, o que é que a gente tem? Raiz igual a null, cria o elemento, da BST a gente tinha essa parte, e a gente tinha esse retorno. Da AVL a gente acrescentou essas duas novas linhas de código. Certo? A linha 27 está calculando o fator, calculando não é setando o fator de balanço do nó recém-inserido. A gente sempre insere em uma folha. Todas as folhas possuem fator de balanço 0. Pela própria definição de folha. Folha é um elemento que não possui filhos. Então, a altura da subárvore à direita é 0, a altura da subárvore à esquerda é 0, fator de balanço 0 menos 0. Então, a gente pode colocar aqui o fator de balanço hard-coded. É 0. A gente está inserindo sempre na folha. Ok? E aqui também é uma informação que a gente já vai trazer. Agora, deixa eu desenhar uma árvorezinha para a gente ver o que é isso aqui. Então, supondo que em um determinado momento a gente tem essa configuração de árvore aqui. Elemento 10, elemento 5, elemento 15. E eu estou inserindo o elemento 12. Vou adicionar o 12 aqui. Então, encadeamento de chamadas recursivas. Inicialmente a gente chama o adicionar 12 na raiz T10. Chegou aqui, é nulo? Não. Então a gente vai fazer uma chamada recursiva. A gente vai chamar o adicionar na direita. Adicionar na direita do 12. A gente está chamando o adicionar no 15. Ou melhor dizendo, na direita do 10 a gente está adicionando na subárvore 15. Cresceu aqui, eu não estou nem representando. Novamente, chegou aqui. É nulo? Não. Então a gente vai chamar, adicionar na esquerda do 15. Aqui mais uma descida da escadinha, a gente chama adicionar o 12 na subárvore à esquerda do 15, no nulo. Certo? Então, chegando aqui, chegamos no caso base. Primeiro passo, vou colocar aqui pontilhado. Foi criado o nó 12. Inicializado aqui, ponteiro esquerdo e direito null. Certo? Isso aqui é do código herdado da BST. Fator de balanço 0. Certo? E aí, o restante do código precisa atualizar o fator de balanço do caminho percorrido desde a raiz até a chegada nesse null aqui. Recalcular fator de balanço e aplicar uma correção sempre que necessário. Beleza? Então, o caminho foi esse. Encadeamento de chamadas recursivas.
Tá aqui, ó. Então, quando chegou aqui no caso base, a gente tem isso aqui, ó. Essa subárvore cresceu. Essa subárvore aqui à esquerda do 15 cresceu. Ok? Então, eu vou recalcular agora no esvaziamento da pilha de recursão. Eu vou recalculando o fator de balanço. Primeiro eu recalculo o fator de balanço do 15, depois eu recalculo o fator de balanço do 10. Então aqui, para calcular o fator de balanço do 15, eu não vou chamar a função de altura. Eu vou observar. O fator de balanço era 0. A gente inseriu na subárvore à esquerda. Essa subárvore da esquerda cresceu. Então a gente tem essa informação. 0, esquerda, cresceu. Então com isso aqui, a gente pode concluir que o novo fator de balanço vai ser menos 1. Correto? Alguém abriu o microfone? Eu escutei um ruídozinho. Sim, olha só, estamos no caso base. Esse cresceu significa cresceu a altura, certo? A gente está no caso base ainda. No caso base, a gente tinha o quê? Aqui era null. Null, altura 0. Passou a ser uma árvore unitária, altura 1. Então, no caso base, tá aqui, está hard-coded, sempre cresceu quando a gente chega no caso base. Certo? Vamos por partes. Essa parte aí não é muito simples, não. O caso base é ok, o caso base é simples. Mas, olha só, essa configuração está desse jeito aí. Mas se tivesse assim, agora, 10, 15, 20. A gente vai comparar essas duas situações. Ok? Então, inicialmente a gente está calculando o fator de balanço do 15, a partir da informação que veio da subárvore 12. A partir do dado do caso base, a gente recalculou esse aqui. Certo? A gente fechou esse passo. Agora, o que é que está faltando? Eu preciso, a partir da subárvore 15, informar ao 12 se a subárvore 15 cresceu ou não. Ok? Então, a gente tem aqui pelo menos, eu já tenho aqui duas situações representadas. Então, nessa situação, ó, fator de balanço 0, inseriu à esquerda, a árvore à esquerda cresceu. O que é que eu vou ter? O fator de balanço passa a ser menos 1 e essa árvore aqui, essa subárvore T15, também cresceu. Certo? A resposta que o inserir no 15 vai dar para o 10. Essa subárvore também cresceu. Agora, se a gente tivesse nessa situação aqui, ó, fator de balanço mais 1. Certo? Então, fator de balanço mais 1. Mais 1, inseriu na esquerda. Certo? A subárvore à esquerda cresceu. Essa é a informação prévia que eu tenho. Qual é a conclusão que eu vou ter? Fator de balanço passa a ser 0. Essa subárvore não cresceu. Por quê? O fator de balanço era positivo. A inserção foi feita na esquerda. Está entendendo? Aí a gente balanceou esse nó. E se fosse a situação que tivesse assim, a gente tem até aqui, ó. Tá 15,
10, 15, 20. Em vez de inserir o 12, estou inserindo 21. Então eu estaria com o fator de balanço mais 1, inserir na direita, a subárvore à direita cresceu, certo? Então aqui passa a ser o mais 2, né? Mais 2 dispara uma rotação. Tranquilo? A gente vai ver mais detalhes agora no código. Posso apagar o que está em vermelho ou querem fazer alguma pergunta? Eita, 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 eita. Danada é isso. Pronto, agora deu a buga. Parou. Rapaz, o meu computador já deu entrada no pedido de aposentadoria. Estou segurando ele aí até onde der. Posso apagar o que está em vermelho? Certo. Então, foi-se. Deixa eu ver ali no chat se tem alguma pergunta. Beleza. E vamos embora para o código. Esse negócio piscando aqui. Deixa eu ver se é um bagulhetezinho. Fechar essa parte da equação, fechar tudo que eu não esteja utilizando. Para ver se o meu verso é quieto aqui. Que acho que a gente não precisa mais. Bora lá para o código. Certo? Então, caso base, a árvore cresceu. Aí o que é que a gente vai fazer? Olha só. Chamadas recursivas para fazer a descida da recursão, certo? E o que tem aqui, ele só vai executar no retorno, no desempilhamento das chamadas recursivas. Isso aqui vai ficar parado, esperando chegar no caso base. Então, isso tudo aqui é após adicionar o elemento. Certo? Então, em cada nó. Eu só preciso recalcular um fator de balanço se a subárvore direita ou esquerda cresceu. Certo? Se a subárvore não cresceu, não afetou a relação entre subárvore esquerda e direita. Beleza? Só uma observação. Isso aí já está implícito no uso de ponteiro. Certo? Parâmetro é para ponteiro para a gente poder modificar dentro da função. Mas eu acho que vale a pena chamar a atenção, né? Para modificar o valor de uma variável ponteiro, a gente precisa utilizar o operador de indireção. Então, tanto aqui quanto aqui. Aqui eu estou consultando o valor do ponteiro. Então, se quiserem ser mais explícitos, se cresceu igual a 1. Não é necessário porque o próprio 1 é um valor considerado verdade, não é condicional. Certo? Eu não costumo usar isso não. Então, olha só o trecho de código que a gente está. Valor é maior. Inserir na direita. Certo? Olha a quantidade de informação que a gente tem nessa parte do código. Eu inseri na direita, a subárvore cresceu. Das 3 informações que a gente precisa, só falta o fator de balanço. Do nó atual, do nó que a gente está recalculando. Então, deixa eu desenhar de novo. Aquela mesma subárvore. A gente estava assim, 10, 15. No caso aqui está o código da direita, o exemplo era na esquerda, vou deixar na esquerda mesmo, a gente imagina o código simétrico, certo? Então, olha só, aqui, caso base, foi resolvido
Aqui. Isso é o que a gente precisa resolver agora. Essa subárvore cresceu. Qual é o novo fator de balanço dessa subárvore? Então, quando eu estou nessa parte do código aqui, já não é mais caso base. Já é na saída. Já é o que vai ser executado aqui no 15. É o que vai ser executado no 10. De baixo para cima. Certo? Então, já terminei a criação do novo nó. Já fiz a ligação do nó com a direita ou com a esquerda. Senão já está ligado. Não tem mais a representação pontilhada que eu tinha colocado antes. Já está ligado. Isso é a mesma explicação lá do BST. Eu já fiz tudo isso aqui. Depois que eu faço a ligação dos ponteiros, a atualização de ponteiro, eu preciso recalcular fator de balanço desse cara e desse cara. Então, nesse momento, eu estou aqui, recalculando o fator de balanço dos nós do percurso das chamadas recursivas, desde a raiz até a folha, seguindo a ordem de baixo para cima. Então, desde a folha até chegar na raiz. Certo? Então, eu tenho a informação que foi inserido na direita ou na esquerda, pensando no simétrico, né? Eu tenho a informação que a subárvore cresceu. Aí a gente vai aplicar aquelas regrinhas. Se o fator de balanço, raiz, que raiz é essa? A raiz relativa da subárvore. Então é aqui, ó, é o da vez. Eu estou calculando 15 agora. Então estou aqui, ó. Inserir na direita, a subárvore cresceu. Se o fator de balanço era 0, ao inserir à direita, ele passa a ser mais 1. Certo? E essa subárvore cresceu. A gente vai mandar essa informação para cima. Beleza? Para quem é mais psicopata em código, essa informação aqui, essa linha de código não é necessária. Por quê? Se eu cheguei aqui, cresceu é igual a 1. Eu tenho esse if antes. Eu só deixo ela para funcionar como um reforço. Reforço não de código, reforço de entendimento. Nesse trecho de código eu preciso recalcular o fator de balanço e eu preciso informar ao pai desse nó se essa subárvore aqui de baixo cresceu ou não. Então, esse cresceu igual a 1 tem uma função unicamente pedagógica. Esse aqui. Certo? Para reforçar que são duas coisas que a gente está fazendo. Aí quais são os outros casos? Se eu tivesse um fator de balanço menos 1, inserir na direita. Então, a subárvore à direita cresceu. A diferença entre a altura da esquerda e a direita era menos 1. Quando a direita cresceu, passa a ser 0. Beleza? E essa subárvore interrompe a atualização de crescimento. É como se eu inserisse agora o 20 aqui. O 15 estava menos 1. Eu inseri um elemento à direita. Essa subárvore aqui à direita cresceu. Esse fator de balanço, que era menos 1, passou a ser 0. Essa subárvore não cresceu em altura. Ela aumentou a quantidade de elementos, mas a altura permaneceu a mesma. E aqui, com esse cresceu igual a 0, a gente está informando ao pai que não é necessário atualizar o fator de balanço dele. Não foi afetado. Certo? Isso aqui interrompe toda a cadeia daqui até a raiz. Porque nenhuma outra subárvore vai ter sido modificada do caminho da raiz até essa inserção, independente da complexidade que a gente tivesse aqui para cima. Encontrando o primeiro nó que interrompe o crescimento da árvore, dali para cima já não tem mais atualização. Beleza, pessoal?
Dúvidas? Essa do case zero. Então, esse caso aqui, eu tenho a situação, existe o simétrico esquerdo e direito, né? Mas analisando somente o caso de inserir direito. Eu tenho menos 1, isso aqui é mais 1, isso aqui é 0, esse aqui é 0. Ao inserir o elemento 20, a gente segue esse percurso da recursão, 10, 15, até chegar aqui. Então a gente só atualiza nesse caminho, de baixo para cima. Certo? Então a gente vai descendo até chegar no caso base. No caso base, fator de balanço 0. E aqui a gente informa para o caso que o chamou, que aqui essa árvore cresceu. Cresceu igual a 1. Certo? Então, isso tudo é no caso base, é aqui. Esse lado 20. Está sendo feito exatamente nessas linhas 27 e 28. Só que o código segue. Terminou o caso base, a gente vai de baixo para cima, percorrendo o caminho inverso das chamadas recursivas. A gente está desmanchando a pilha de recursão, ou esvaziando a pilha de recursão. Então, logo, imediatamente após finalizar o caso base, a gente está aqui na análise do caso 15. Então, o caso 15 poderia ser fator de balanço 0, menos 1 ou mais 1. São as únicas possibilidades. Se fosse 2, já teria sido disparado uma rotação. Não chega a ficar com fator de balanço 2. Certo? Nem sei onde estavam essas anotações. Estava tentando encaixar o desenho no texto, mas não estou conseguindo não. Então, quando a gente chega nesse código aqui, a gente vai fazer essa atualização de fator de balanço. Então, para atualizar o fator de balanço, eu não vou calcular a altura porque é ineficiente. Eu vou analisar. Analisar o fator de balanço atual, analisar se foi inserção à esquerda ou à direita, certo? Que a gente já tem essas informações nessa parte do código. Então, caso menos 1. Caso menos 1, inserindo à direita. A árvore cresceu. A árvore à direita cresceu. O que é que significa fator de balanço atual menos 1? Significa que a subárvore à esquerda é uma unidade maior em altura do que a subárvore à direita. Esse é o significado do fator de balanço menos 1. Aí eu sei que a subárvore à direita cresceu uma unidade em altura. Ora, uma unidade era a diferença de altura entre a esquerda e a direita, em favor da esquerda. Se a direita cresceu, igualou a altura. Correto? A direita cresceu, igualou a altura, fator de balanço 0. Mas essa subárvorezinha aqui cresceu? Não, essa subárvore não cresceu. Por quê? O seu ramo menor aumentou em uma unidade, igualando ao outro lado. E quando a gente vai calcular a altura de um nó, a gente faz o quê? A altura de um nó é 1, voltando lá às fórmulas, 1 mais o máximo entre a altura da esquerda e a altura da direita. Certo? 1 mais o máximo. Quem ganhou uma unidade de altura foi a subárvore menor. Certo? Se foi a subárvore menor, não vai afetar a altura dessa subárvore aqui. Certo? Quem cresceu foi a menor das duas, cresceu somente em uma unidade.
a gente só insere um elemento por vez. Só vai crescer no máximo uma unidade de altura. Tranquilo agora? Mais alguém? Aí continuando, não é? São duas coisas que a gente calcula aqui para, entre aspas, retornar para a chamada imediatamente anterior. Fator de balanço atual, que a gente calcula e atualiza, e informar a chamada anterior se essa subárvore da vez cresceu ou não. Então a gente tem os três casos. Quando estamos inserindo na direita, tem que fazer a análise simétrica para a esquerda. Quando estamos inserindo na direita, se o fator de balanço atual for 0, a sua subárvore à direita cresceu, então o fator de balanço passa a ser mais 1. Mesma análise. Fator de balanço era 0. A altura da direita era igual à altura da esquerda. Certo? A direita ganhou unidade, passou a ser positivo. Aí quando a gente vai lá, beleza, mas essa subárvore aqui cresceu, ora, quem era a altura anterior? A altura anterior era o máximo entre 1 mais o máximo entre esquerda e direita. Eram iguais. Uma delas cresceu. A direita cresceu. Então, a altura também foi afetada. O máximo também foi afetado. Ok? Caso menos 1, inserir na direita, eles se igualam. O fator de balanço é 0, foi balanceado o nó, essa subárvore não cresceu. Se já estivesse com o fator de balanço mais 1 e ocorresse uma inserção na direita, tudo isso aqui é para a direita. Está aqui, ó, no if, valor maior do que dado. Então, o fator de balanço passaria a ser mais 2. Certo? Era mais 1, a direita é maior do que a esquerda, e a direita ganhou mais uma unidade. A diferença era 1, passa a ser 2. Sempre falando unidade de altura, não é quantidade de elementos. Que fique bem claro. Certo? Então, eu poderia muito bem colocar aqui no código fator de balanço igual a 2. Certo? Deixei aí só no comentário. Por quê? Fator de balanço igual a 2 vai disparar uma operação de rotação, que pode ser uma daquelas 4. Rotação simples ou dupla, esquerda ou direita. Uma daquelas 4 operações de rotação vai recalcular os fatores de balanço dos nós envolvidos, P e U em caso de rotação simples, P, U, V em caso de rotação dupla. Então esse valor vai ser sobrescrito mais para frente. Não preciso fazer isso. Além do mais, todas as operações de rotação no inserir, elas reequilibram a árvore de modo que a gente não precisa fazer 2 operações de rotação seguidas. Uma operação de rotação é suficiente para rebalancear uma árvore após um insert. Então já posso aqui jogar um cresceu igual a 0 para, após a rotação, interromper o recálculo de fatores de balanço daquele ponto até a raiz. Certo? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Não? Então, se aqui é o elemento menor que a raiz relativa, então seria o simétrico. Eu
recomendo que faça análise individual. Não invente de só substituir onde tem menos um, mais um. Não faça isso não. Faça análise com cuidado, porque isso vai ajudar no entendimento. Certo? Toda essa análise precisa ser feita no caso simétrico. Caso simétrico, a gente vai pensar o quê? Eu estou inserindo na esquerda. Aí eu vou pensar o quê? Se a subárvore da esquerda cresceu ou não. Então, como é que eu recalculo os fatores de balanço e como é que eu informo se essa subárvore em questão cresceu ou não, no caso de inserção à esquerda? Isso aí fica para vocês. Ah, e tem um exercício muito legalzinho, que eu posso deixar um exercício teórico, um exercício de análise. Isso aqui, prove que uma rotação ou um movimento de rotação é suficiente para rebalancear uma árvore AVL após uma operação de inserir elemento. Então, provar, análise, significa papel e lápis, não é programação. Certo? É brincar com aquelas equações, como a gente estava fazendo, a análise da árvore para recalcular os fatores de balanço. Isso aqui é uma parte da análise, tem outra parte que é feita nas operações de rotação. Certo? Fica aí, é um ótimo exercício para desenvolver mais a questão analítica, o raciocínio analítico. A programação, como eu já falei aqui inúmeras vezes, programação é a última etapa. A gente pensa, a gente rabisca, a gente desenha, a gente joga aquele desenho fora, rabisca de novo, calcula, faz tudo, no final a gente converte aquele conhecimento em código. É assim que se faz tarefas complexas. Beleza, pessoal? Então, no corpo do método inserir, eu não tenho mais nada planejado para explicar para vocês. Se tiver tudo claro, a gente vai passar para analisar o método de rotações simples e duplas. Aí não fiquem acanhados de perguntar não, que eu não julgo um assunto simples. Eu não acho que isso é simples, para uma primeira vista. Nada, ninguém. Dúvida zero. Rapaz, eu não digo nada. Chega sexta-feira que vem, quinta-feira que vem, professor, não consegui fazer não, dá mais um tempinho aí pra lista. Vamos embora, né? Então tá. Dada a ausência de dúvida, vamos para as operações de rotacionar. Essa função rotacionar, da forma que eu organizei o código, ela vai simplesmente verificar qual é o caso de rotação, simples, dupla, esquerda, direita, e vai repassar para outras funções. Então ela é muito simples. Certo? Então, lembrem-se que eu não passei o fator de balanço para mais 2 ou menos 2. Eu não vou comparar se é mais 2 ou menos 2. Eu só vou comparar aqui o seguinte. Ó. Sinal. Se o fator de balanço é da raiz, né, da raiz relativa, não é raiz da árvore não, isso é raiz relativa da subárvore. Se o fator de balanço for maior que zero, positivo. Se o fator de balanço do elemento à direita
certo? Quando é positivo, a gente tem a... Deixa eu desenhar aqui. Quando é positivo, aqui, ó. Eu tenho uma subárvore, eu tenho uma árvorezona lá, e chegou na subárvore que está desbalanceada. Eu tenho aqui o elemento P, o pivô da rotação, está em +2, vou colocar aqui entre aspas, porque no código eu não joguei o 2. Então, é positivo. Então, o U vai ser o elemento à direita. Certo? Eu joguei aqui um switch, podia ser um if. Aqui, se for 0 ou 1, rotação simples esquerda. Lembrando que o 0 só ocorre no remover. Que a gente não estudou ainda. Certo? Se for -1, rotação dupla. Ok? Só está distribuindo para outras funções. Aí no caso, se eu tenho aqui o P com fator de balanço negativo. Negativo eu sei que é -2. Eu não vou olhar para o filho direito. Eu vou olhar para o filho esquerdo. O U está aqui. Eu vou verificar. Se for -1 ou 0, rotação simples. Certo? O 0 sempre vai puxar para a rotação simples. Se for o sinal oposto, rotação dupla. Certo? Quando é fator de balanço +2, sempre a rotação esquerda. Eu só estou escolhendo se vai ser simples ou dupla. Quando é -2, sempre vai ser direita, que eu só vou escolher se é simples ou dupla. Quem ia perguntar alguma coisa aí, fica à vontade. Por que que o 0 só acontece no remover? Olha só, eu estou observando o fator de balanço do filho direito, não é o fator de balanço do pivô. Certo? Então, vamos lá. Quando eu estou inserindo elementos, eu tenho vou botar letras aqui. A, B, certo? Então, eu posso ter aqui fator de balanço +1, certo? 0. E eu vou inserir o elemento aqui, que vai fazer com que esse fator de balanço fique +1. E esse fator de balanço aqui fique +2. Certo? Então, quando é +2, eu estou observando esse carinha aqui, à direita. Então, eu inseri aqui. Eu não conseguiria inserir dos dois lados de uma vez só. A gente insere um elemento por vez. Se por um acaso esse fator de balanço aqui fosse 0, significa que aqui poderia ser +1 seguido de uma inserção na esquerda, ou poderia ser -1 seguido de uma inserção na direita. Certo? Para ser 0. Então, supondo que eu possa ter o 0, as situações prévias seriam essa, +1 ou -1. Só que a gente sabe que quando é +1 insere à esquerda ou é -1 insere à direita, a gente não modifica a altura dessa subárvore. Se não modifica a altura dessa subárvore, a gente não vai modificar esse fator de balanço. Certo? E por que que eu digo que quando a gente está removendo pode acontecer isso? Essa parte do inserir, entendeu? Vem daquela etapa anterior, né? de analisar o crescimento da árvore.
por que é que pode acontecer no remover? Então, dando um exemplo aqui, a gente poderia ter essa configuração de árvore aqui. Então, atualmente está o quê? Mais 1, 0, 0, 0. Então, ao excluir o elemento E, vai ser um pensamento, uma análise similar também, àquela questão de árvore crescer. Agora a gente verifica se a árvore diminui. Então, ao verificar que a esquerda diminuiu, isso aqui passou a ser mais 2. Então a gente olha para o filho direito. Pode acontecer de estar na configuração 0, mais 1 ou menos 1. Isso aqui é possível de acontecer. Porque quando a gente está excluindo, pode gerar esse caso. Quando a gente está adicionando, não. A gente teria que adicionar o C e D ao mesmo tempo. Não acontece. E aqui, quando a gente está excluindo, ao excluir somente um elemento, a gente já cria essa situação. Entendeu? Então, similar ao que foi feito no inserir, é feito no similar ao que foi feito no rotação à esquerda, se faz na rotação à direita. É tarefinha do lar. E também, remover, eu não vou passar agora, não expliquei nem no desenho, quanto mais em código. Aí, eu vou passar uma ideia de como fazer as rotações, a forma mais simples possível de fazer as rotações. Então está aqui, rotação simples, esquerda, sobre o pivô raiz. Essa raiz é uma raiz relativa. E o retorno vai ser a raiz relativa resultante da operação de rotação. Então, no caso, a raiz relativa da entrada vai ser P, a raiz relativa da saída vai ser U. Certo? Então a gente só está recebendo o P. A única entrada que a gente recebe é essa. Aqui só tem um parâmetro da função. Ok? Forma mais simples de implementar. Dar nome a essas crianças. A gente sabe que a configuração é essa. E a gente sabe que o resultado é esse. Está desenhado aqui no código para facilitar o entendimento. Certo? E a gente tem somente isso. Então, primeiro passo, vamos dar nomes. Então está aqui, ó. O que é que eu estou chamando de dar nome? Declarar as variáveis T1, U, T2 e T3. E inicializar essas variáveis. Aqui, ó. Inclusive eu fiz todas, até o P, né? PU, T1, T2, T3. Inicializa tudo. Quem é P? P é a raiz. Quem é U? Só olhar para cá. U é o que está na direita da raiz. T1 é o que está na esquerda da raiz. Vai sair atualizando. T1. Quem é T2, quem é T3? T2 está à esquerda de U. Olha o desenho. T2 está à esquerda de U, T3 está à direita de U. Então, se fizer assim, não tem como errar. Certo? Porque primeiro a gente inicializa os ponteiros. Inclusive eu estou inicializando ponteiro que nem precisa. O T1 a gente não muda. Certo? Então está aí por questões pedagógicas. Certo? A gente faz a associação direta entre código e desenho. Ok? Depois atualiza os ponteiros. Como é que a gente vai atualizar ponteiro? A gente vai observar aqui o que é que mudou.
Então, observando só o desenho aqui, ó. A direita do P mudou, certo? A esquerda do U mudou. E aqui essa árvore fazia parte de outra coisa. Então a raiz relativa mudou. T3 continua onde estava. T3 estava na direita de U. T3 continua na direita de U. T1 estava à esquerda de P. T1 continua à esquerda de P. Certo? Segundo passo, atualizar ponteiro. Porque eu já tenho ponteiro para tudo, não preciso me preocupar com a ordem. Se eu já tenho ponteiro para tudo. Por isso que aquela primeira etapa foi inicializar todos os ponteiros. Então, o que é isso aqui? Essa atribuição aqui. Por favor, me ajudem aí a fazer essa atualização. Vai lá, jovens. É só essa aqui, esse ponteiro aqui. Só quero a linha de código que atualiza esse ponteiro. P à direita recebe T2. Eu já tenho tudo, eu já tenho ponteiro para tudo. Então, P à direita recebe T2. Essa atualização aqui, o que é? U à esquerda recebe P. Essa atualização aqui, a raiz relativa. Raiz relativa a gente está jogando no return. Quem é a raiz relativa? É o elemento U. Certo? Então, fazendo o desenho, inicializando todos os ponteiros. Quem está acompanhando a aula direitinho, isso aqui é difícil, merece levar 2 chicotadas. Eita, posso falar isso não, que está gravando. Não me denuncie não, por favor. Né? Não. Pergunto, é difícil? Aí vai fazer a rotação dupla. Rotação dupla. Só observa a configuração inicial e a configuração final, ou implementa a rotação dupla com 2 chamadas de rotações simples. Certo? Como é a rotação, essa rotação que está aqui? Rotação dupla para a esquerda. Deixa eu carregar aí. Eita, bichinho velho, sofrido. Rotação dupla para a esquerda. Vou ter que apagar isso aqui. Então, rotação dupla para a esquerda. Primeiro, rotaciona o elemento U para a direita. Primeiro, isso aqui é o primeiro movimento. Depois rotaciona simples, rotação simples. O P para a esquerda, 2 chamadas de função. Certo? Eu estou falando isso em relação à atualização dos ponteiros. Em relação ao recálculo de fatores de balanço, eu não sei, eu não analisei se todos os casos vai ter o mesmo resultado. Se a gente implementar uma rotação dupla com 2 rotações simples. Eu não fiz essa análise. Vocês podem fazer, se quiser reaproveitar o código. E se quiser reaproveitar o código sem fazer a análise, vocês podem fazer o seguinte: separa. Eu tenho a função
rotação simples, que vai simplesmente atualizar os ponteiros, e eu posso jogar o cálculo de fator de balanço aqui. A rotação simples, só mudar a ordem de retorno, né? Eu posso colocar aqui, ó, árvore, retorno, ou árvore pivô, vai ser igual a rotação simples, retorno P, e aqui, antes do retorno, eu faço o cálculo dos fatores de balanço. Se tu quiser analisar, é só separar o código. Analisar para ver se vai dar certo em relação às atualizações de fator de balanço. Certo? Eu fiz tudo junto aqui. Remover não, rotação. Eu fiz tudo junto, eu fiz atualização de ponteiros e eu fiz atualização de fatores de balanço. Certo? Atualização de fator de balanço numa árvore, numa rotação simples. A gente tem dois casos. Depende somente do fator de balanço de U. Certo? Fator de balanço que pode ser a rotação simples esquerda pode ser 1, ou pode ser, aqui é o 0, que só ocorre no remover. Beleza? Rotação dupla. Aí você vai avaliar, não é o fator de balanço de U, é o fator de balanço de V. São 3 casos. Pode ser mais 1, menos 1 ou 0. A abertura da aula foi com o cálculo de um desses casos. Vai fazer o quê? Faz um switch no fator de balanço de V, numa rotação dupla. Então, se não quiser reaproveitar o código, faz a rotação dupla da mesma forma. Coloca P, U, V, T1, T2, T3, T4. Inicializa ponteiro, modifica ponteiros, recalcula fator de balanço de acordo com os resultados obtidos na análise. Aquelas equaçõezinhas. No lugar do if, joga um switch. São 3 valores possíveis. Retorna a nova raiz relativa. Então, fiz meus cálculos, joguei aqui. Tá, rotação. Difícil a rotação? Querem fazer alguma pergunta? Que foi, Mário? Que foi, Mário? E aí, pessoal, estou finalizando a explicação a respeito do código. O resto vai ser com vocês, certo? Eu vou dar um presente a vocês, vou disponibilizar esse código para vocês não precisarem ficar copiando da gravação da aula. Vou fazer a parada para o intervalo. Na volta a gente vai estudar o remover. A gente vai estudar o remover primeiro no desenho, né? Seguir a nossa sequência didática proposta. Primeiro a gente vê como é que funciona, tal, tudinho. Estuda direitinho para depois pensar em código. Código é a última coisa que a gente pensa sempre. Então, inserir, tá tudo tranquilo. Tá fácil. E aí que essa semana eu fui chamado de psicopata por conta das aulas da semana passada. Não vou dizer quem foi não, para não criar discórdia. Quero saber se está tranquilo. Bom, ninguém está reclamando, né? Então vamos embora. Bem tranquilo. Olha, ainda tem ênfase, ó, bem tranquilo. Massa.
Beleza. A ideia é essa mesmo. O meu objetivo não é dificultar, não é prejudicar ninguém. O objetivo é que todo mundo consiga entender bem, para quando for programar, não ter muita dificuldade. Certo? Tentando facilitar mesmo. Então vou interromper a gravação aqui, fazer um intervalo.